Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje vocês vão aprender uma das fórmulas mais famosas e úteis do Excel, que é o PROC-V, certo? Então pessoal, se você trabalha com lista, cadastro, estoque, vendas, relatórios ou qualquer tipo de tabela, dominar o PROC-V vai economizar muito tempo no seu dia a dia. Tá? E o melhor, eu vou te ensinar do jeito mais simples possível, passo a passo, mesmo que você seja iniciante, ok? Lembrando que se você for totalmente iniciante do Excel, não sabe do que se trata o Excel, eu recomendo, tá? Você ver as aulas de introdução ao Excel, introdução e estrutura ao Excel, para vocês não ficarem totalmente perdidos, ok? Mas caso você conheça o básico do Excel, eu vou ensinar para você essa ferramenta aqui, né? Essa fórmula do PROC-V, para facilitar o seu dia a dia aí no trabalho, enfim. Antes da gente ir para a prática, pessoal, eu preciso que vocês entendam o que é o PROC-V, certo? O PROC-V, ele significa PROC, procurar, e V, vertical. Ou seja, o PROC-V ele vai buscar valores para a gente, né? Buscar dados em colunas, tá? Que vai pesquisar, procurar dados verticalmente, tá? Uma regra do PROC-V é que ele procura sempre da primeira coluna, tá? Então, o que acontece? Vocês vão buscar o preço de um produto, por exemplo aqui, que a gente vai buscar o preço aqui da venda de um funcionário, encontrar o nome de um cliente, retornar a nota de um aluno, localizar informações em tabelas grandes, enfim. Vocês vão procurar dados aí, certo? Para facilitar a sua vida. Agora, vamos entender como funciona a fórmula, tá? Aqui nesse caso, pessoal, eu quero procurar aqui o nome de um funcionário pelo código. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, só um exemplo para dar para vocês, o primeiro código que está ali na nossa tabela, que é 1001, ok? Coloquei aqui o nosso primeiro código. Agora, a gente vai abrir aqui o PROC-V, né? Igual, né? Para sempre abrir uma fórmula, precisa colocar o igual. PROC-V, escreve o número da fórmula, ele já explica aqui o que é, ó, procurar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retornar um valor na mesma linha de uma coluna especificada, como padrão, a tabela em ordem crescente. Okay? Escolher aqui o PROC-V. O nosso PROC-V, pessoal, ele tem aqui o argumento, certo? Ele pode parecer um pouco complicado no começo, mas eu vou simplificar cada parte para vocês. O valor procurado, pessoal, é a informação que você quer encontrar, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai buscar o quê? O código para poder retornar o nome do funcionário, certo? Então, é o ícone que o item, perdão, que o Excel vai procurar na primeira coluna da tabela, certo? Então, aqui, como eu já adicionei o meu valor procurado, né? Cliquei nele aqui. A gente segue com ponto e vírgula, tá? Então, sempre segue o argumento. PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, porque a gente seguiu aqui para a próxima etapa já, que vai ser a matriz tabela, certo? A matriz tabela, pessoal, é toda a tabela onde estão os dados, certo? Aqui você seleciona desde a primeira coluna até a última coluna da tabela. É importante, tá? Que o valor procurado precisa estar na primeira coluna da matriz tabela. Então, aqui nesse caso, se antes do código eu tivesse aqui, sei lá, nomes, eu não poderia selecionar de nomes até aqui o final. Eu tenho que selecionar somente código, né? Porque começa aí de código até o final da tabela, tá? Então, a matriz tabela é toda a tabela onde está todos os dados. Então, aqui eu tenho o código, tenho a data, tenho um funcionário e tenho a venda. Eu quero buscar funcionário, então vou selecionar tudo, do código até funcionário. Selecionou tudo, toda a sua matriz tabela, ponto e vírgula, número, índice, coluna, certo? O número, índice de coluna, pessoal, é o número da coluna que contém a informação que você deseja retornar. Por exemplo, aqui. Se eu quiser retornar o nome funcionário, que é o que eu estou querendo, eu utilizo o número 3. Né? Por quê? Aqui a gente tem na coluna A
uma coluna, que é chamado coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, se eu quero que retorne funcionário, eu sempre vou digitar aqui o 3. Se eu quero que retorne a data, eu vou digitar o 2. Se eu quero que retorne a venda, eu vou digitar o 4. Mas como aqui no caso eu quero digitar o funcionário, eu vou digitar o 3. Ponto e vírgula. Aqui a gente tem, pessoal, o procurar intervalo, certo? Essa parte, ela define o tipo de busca, tá? Então, você pode buscar o falso, que é uma busca exata, o verdadeiro, que é uma busca aproximada, e na maioria dos casos a gente utiliza o falso mesmo, tá? Porque a gente vai buscar um valor exato, tá? Esse aproximado, pessoal, se tivesse mais de um valor aqui, certo? Com mais de um nome de produto, ele ia buscar o valor aproximado daquele produto, por exemplo, e não o valor exato. Aqui neste caso, para não conter erros, a gente vai buscar o valor exato. Então é só clicar aqui no falso, tá? Dá 2 cliques no falso, ou simplesmente digitar o número 0, certo? Porque o 0, ele pode se representar o falso e o número 1 representa o verdadeiro, tá? Eu vou digitar o 0 mesmo, vou fechar aqui a nossa função, porque a gente já acabou todos os argumentos, né? Colocamos o valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna e procurar intervalo. Agora fechamos aqui e damos um Enter. Aqui ele já buscou para mim, tá, pessoal? Ele já retornou aqui para mim o nome do funcionário do código 1001. Então, se eu for aqui, ó, código 1001, o nome do funcionário realmente é João. E se eu mudar esse código, tá? Porque a ideia é justamente essa. Cada vez que eu mudar o código, ele vai retornar o funcionário daquele código, certo? Então, se eu colocar aqui 1006, ele me retornou Juliana. Aqui, se a gente vê 1006, é a Juliana, ok? Vou fazer aqui mais uma vez para vocês, só que dessa vez a gente vai buscar a venda, tá? Primeiro a gente vai abrir a fórmula PROC-V. O valor procurado, lembrando que é o que a gente está procurando, né? Que é o que a gente está buscando. Aqui eu quero buscar o código para poder encontrar a venda, né? Desse código. Então aqui a gente seleciona o valor procurado. Matriz tabela é a tabela, toda a nossa tabela onde está os nossos dados. Nesse caso aqui, como eu tenho código, data, funcionário e venda, seria esta tabela, certo? Lembrando que o valor procurado, né, que você procura, tem que estar na primeira linha da tabela, certo? Se ele estiver aqui no meio, se você está procurando aqui pela data, você selecionaria de data, tá? Agora o número, índice e coluna. Como em funcionário a gente usou 3, né? Então aqui eu tenho coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então venda está na coluna 4. Coloco o número 4. Vamos fechar aqui com falso, né? Para mostrar para vocês que funciona tanto o 0 quanto o falso. Fechou, deu Enter. Então aqui eu procurei a venda do funcionário, certo? Então aqui a gente já vê o seguinte, pessoal, que o código 1006, o funcionário desse código é Juliana e ela vendeu R$ 1.760. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá? Também vou pedir para vocês se inscrever no canal, deixar o like e caso você não seja inscrito, né, inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para os seus amigos que também têm dificuldade, né, os seus colegas de trabalho que têm dificuldade aí com o PROC-V, tá? Lembrando que eu também dou aula, pessoal, no Super Prof, certo? Que é um site onde vocês se cadastram, pagam pela aula e eu dou a aula desde o Excel básico até o Excel avançado, tá? Só vocês entrar lá no link que eu vou deixar aqui na descrição, o link, tá? Para vocês entrarem e contratar o meu serviço aí das aulas online bem interativas, tá?